Amém. Você pode repetir amém com muito mais energia? Amém. Muito obrigado. Amém significa assim seja. Não que você, por dizer audivelmente amém, não esteja concordando com oração, com a palavra de Deus, mas é um exercício muito bom você expandir a sua alma e abrir a sua voz, concordando com a palavra de Deus e com a oração que daqui se fizer. Então nós vamos aqui ler esse texto tão precioso. E você pode, ao longo dessa palavra aqui, simples, vou repetir vários dos argumentos que apresentei 2 ou 3 semanas atrás, mas você pode falar amém à vontade, faz bem para o seu coração, para a sua vida. A palavra de Deus diz, num dos muitos preciosíssimos salmos, de boas palavras transborda o meu coração. Tão bonito isso, porque o salmista diz, o meu coração transborda de boas palavras. Ele deveria ter dito, pareceria mais lógico, de boas palavras transborda a minha boca, mas ele mencionou aquilo que mais adiante Jesus reforçou, a boca fala do que está cheio o coração. Então, por isso que é bom você se expressar em louvor como reflexo daquilo que inflame a sua alma e o seu coração. Se a gente tiver com pouca carga na alma e no coração, talvez, possivelmente, a gente não se expresse de maneira tão farta. Vamos pedir que o Espírito Santo venha mesmo sobre nós, conforme a sua promessa e a sua palavra. Amém, gente querida, preciosa? Amém, que bom. Aliás, a propósito dessa ressonância tão boa de vocês aqui, eu quero dizer que poucas vezes eu me senti tão feliz aqui na nossa Betânia, nesses últimos 4 ou 5 anos, em que Deus me tem permitido pastorear aqui, depois de 20 anos de pastoreio, mas foi na sexta-feira, a gente teve aqui uma vigília muito boa, verdade, foi bom, né? Isso mesmo, gente, podem aplaudir. Boa porque vocês foram muito especiais, respondendo a um apelo que eu fiz daqui, eu tenho certeza que foi uma resposta assim, muito gentil, carinhosa, e compreendendo vocês que puderam vir, que esse é um movimento muito necessário, urgentíssimo, o mais importante movimento que alguém possa fazer e que uma igreja deva fazer, de oração, você orando individualmente, mas nada se pode, nada substitui, é claro, sua devoção pessoal, mas esses encontros da igreja em oração, foi ótimo, maravilhoso. A gente precisa treinar muitas vezes para aprender com mais liberdade, o Espírito de Deus fluindo, aquele ambiente ali não é nem um pouco favorável, porque parece sei lá, tem um formato de uma salsicha, uma linguiça, sei lá, não é um salão assim muito bom quando ele enche, mas que bênção. Então você pode anotar na sua agendinha, dia 7 de dezembro, toda semana, todos os dias da semana, exceto quarta de noite, tem reunião de oração aqui na igreja. Mas uma vez por mês somente, a gente tem a chance de outros vários que vêm às reuniões semanais e muitos que não podem vir às reuniões semanais participarem daquelas 2 horinhas de oração. Então, por favor, anote aí na sua agenda para bombar no coração e tudo. A gente não consegue ter a igreja toda ali, são 70 no máximo, mas é ótimo quando a gente pode ter essa oportunidade. Dia 7 de dezembro vai ser a próxima. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja de Filadélfia, ou a igreja em Filadélfia. O texto diz assim, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Esse é um texto maravilhoso, não poderia haver abertura mais forte. Como lhes disse de outra vez, aqui Cristo se qualifica como o Deus descrito no Antigo Testamento, Javé ou Yavé. Esse termo, o santo, foi usado mais de 60 vezes
só na profecia de Isaías, qualificando Deus, o Deus de Israel, o grande Deus, o Todo-Poderoso. E aqui Cristo assume o mesmo título, dá a si próprio o mesmo nome do Deus Todo-Poderoso. É Cristo dizendo: eu sou Deus, Yahvé, eu sou o santo, o puro. E prossegue dizendo: eu sou o verdadeiro. Significa dizer o que é fiel, o que não desampara nunca os seus, o que nos acompanha nos bons, nos suaves, nos tranquilos momentos da vida, mas também quando as águas ameaçam naufragar a nossa vida e nos afogar. Ele é verdadeiro porque Ele é fiel, porque Ele não nos desampara jamais. Ele é o verdadeiro porque a sua palavra, dita, proferida, prometida, jamais cairá por terra. É assim que Jesus se apresenta. Ele prossegue dizendo: aquele que tem a chave de Davi. Esse é um texto preciosíssimo, já lhes falei de outra vez, mas para a gente reforçar antes da ceia. Cristo se apresenta como sendo aquele que tem consigo a chave de Davi. Uma referência muito preciosa, linda, belíssima, a uma chave que foi dada a um mordomo do rei Ezequias, segundo o relato de Isaías capítulo 22. Ezequias, e ali profeticamente o texto, fazendo referência a Jesus, o que haveria de vir, deu a autoridade a Eliaquim, mordomo, administrador, tesoureiro dos bens do rei, para ter acesso à casa do rei, ao palácio do rei, aos bens do rei. Recebeu a chave da mão do rei de Judá, Ezequias. E aqui Jesus declara ele mesmo ter a chave de Davi. A Eliaquim havia sido concedida a chave da casa de Davi, significando dizer, a porta franqueada para o reino e para os bens do reino. Aqui Jesus declara ter ele próprio a chave de Davi. É o texto, é a carta que apresenta uma chave, por assim dizer, uma chave mestra, mas também dá conta de uma porta aberta. É a porta da salvação, é a porta da bênção impossível, é a porta de múltiplas oportunidades de ministério e de serviço. É a chave de Davi, significando dizer, a chave da autoridade, do poder supremo que está em Cristo e pertence somente a Ele. Chave mestra, com a qual diz a palavra de Deus, o próprio Jesus: abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, bendita porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Eu lhes falei a respeito desse texto 2 ou 3 semanas atrás, que essa é uma mensagem, e torno a dizer hoje, uma mensagem especialmente dirigida para quem se sente enfraquecido por tantas coisas que pressionam a nossa vida. Vocês sabem, meus irmãos e irmãs, por que é que a gente pode se sentir, tal como essa igreja, profundamente enfraquecido? Há algumas razões que esse texto mesmo indica, e eu já vou antecipar para vocês daqui. Essa não é uma igreja dita de pouca força, por ser uma igreja que vivesse em pecado, porque o testemunho de Jesus a respeito e a propósito dessa igreja dá conta de uma igreja absolutamente impecável. Nada se diz de ruim dessa frágil comunidade. Interessante Jesus dizer: tu tens pouca força, mas não existe um senão, não existe uma ressalva, o comportamento é impecável. No entanto, essa igreja parece ser pateticamente frágil, fraca. Como é que a gente pode se sentir, às vezes, mesmo sendo de Jesus, fracos,
o texto todo. Você depois, se eu não completar aqui a leitura, porque já interrompi meu esboço aqui, você pode ler até o verso 13, indica que algumas das razões clássicas da nossa fraqueza, desse estado nosso de fraqueza espiritual, emocional, física até, tem frequentemente a ver com lutas sérias e graves, das quais você saiu vencedor. Era o caso dessa igreja. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja havia passado por um sufoco grande num passado recente da sua vida e se encontrava esgotada espiritualmente. Você se lembra de Elias, profeta de Deus? Enfrentou 850 profetas de uma vez. Uma luta dramática, uma vitória extraordinária, espetacular, ato contínuo. Caiu numa depressão sem fim. Entrou numa caverna. Sentiu medo de uma mulher, Jezabel, rainha, que ameaçou tirar-lhe a vida. Mas, afinal de contas, Deus havia respondido a Elias com fogo dos céus, uma vitória épica, incomparável, espetacular. No entanto, aquele drama, aquela luta, aquela canseira de uma batalha forte e espiritual, que resultou numa grande, extraordinária vitória, esgotou o servo do Senhor. Então, provavelmente, alguns de nós nos encontremos fracos, como essa comunidade, por conta do que se passou, das pressões, das lutas que foram enfrentadas recentemente, esgotaram a sua vida. Mas havia um pouco mais. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Frequentemente, a sensação de fraqueza tem a ver com pressões muito próximas da vida da gente, de onde a gente menos poderia esperar a pressão. Aqui, um grupo de religiosos, de judeus, eventualmente alguns de dentro da própria comunidade, da igreja, enfraquecendo a igreja, puxando para baixo, dizendo que aqueles crentes que se achavam, se sentiam seguros em Cristo Messias, não estavam seguros porque Jesus não era o Messias e Cristo os denuncia como sendo sinagoga de Satanás. Muitas vezes você vai se sentir enfraquecido por aquilo que a gente poderia chamar fogo amigo. Na verdade é fogo do inimigo, mas travestido de fogo amigo. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, declara que não é de se admirar que ministros de Satanás apareçam entre nós como ministros da justiça, diz Paulo aos Coríntios, porque o próprio Satanás se apresenta como anjo de luz. Às vezes a fraqueza tem a ver com esse fogo que vem da proximidade, não de um inimigo propriamente, mas de dentro de casa, de dentro da família, de onde menos você poderia esperar, por alguma decepção qualquer, traição, peso, mal, alguma coisa que acontece nesse ambiente mais íntimo, próximo. A ferida no coração de Davi, descrita no Salmo 55. Depois você lê o Salmo inteiro, Salmo dramaticíssimo. E diz Davi: mas o peso na minha alma se agrava, porque veio da tua parte, és tu, homem meu igual. Juntos nos entretínhamos, eram os companheiros de lazer de Davi. Juntos íamos à casa de Deus, eram os companheiros da adoração. A pressão que enfraquece às vezes a nossa vida tem a ver com esses conflitos da intimidade. O diabo colocando na sua intimidade um seu agente, ou eventualmente usando um agente de Deus, como fez com Pedro, e lhe sugeriu uma palavra do inferno. Pedro abrigou, agasalhou na sua alma e disse para Jesus:
mestre, de maneira nenhuma isso te acontecerá. O que Pedro queria dizer, Jesus, a cruz não faz o menor sentido. Então, não somente a gente eventualmente se sente enfraquecido por conta desse esgotamento, fruto de lutas sérias, graves, vencidas por você. Um triunfo glorioso obtido na presença do Senhor, mas que esgotam as suas energias. O que esgota as suas energias. Segunda razão, esse texto aqui nos apresenta. Esse fogo próximo. Existe uma terceira razão, porque guardaste, verso 10, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, para testar, para examinar os que habitam sobre a terra. Muitas vezes a fraqueza que é sentida na vida, na alma, quem sabe alguns entraram aqui se sentindo esgotados, muito enfraquecidos, sem energias. Isso tem a ver com as sombras postas no futuro. Aqui é uma referência a um tempo da escatologia, que vai até a grande tribulação, em que a pressão será máxima, aguda, super grave, mas precedida de dias sombrios num futuro mais próximo, antes do tempo da escatologia. E às vezes, só por conta das notícias, do contexto, ou de algumas questões pessoais, que pintam um futuro cheio de sombras, cheio de incertezas, cheio de dúvidas no seu coração, você se sente muito enfraquecido. Como o futuro assombra, tantas vezes a vida da gente nos enfraquece. A ponto de Jesus dizer, olha, não andem ansiosos, não antecipem para o presente o que está posto num futuro ainda nebuloso, nem se sabe exatamente se vai acontecer da forma como o seu coração ansioso já o projeta. Sombras do futuro, de uma aprovação que virá, de dias que começam a ser desenhados aqui, e você já projeta um futuro difícil, pesado, e se enfraquece. Quarta razão para a gente se sentir enfraquecido: tens pouca força. É uma palavra para os que se sentem muito fracos diante de portas fechadas. Tem a ver com aquilo que a gente poderia chamar de fraqueza intrínseca. É porque, independentemente de um futuro nebuloso, cheio de sombras, ou de um passado que tem esgotado as suas energias, você e eu somos definitivamente muito fracos. O que é que você pode dizer de alguém cheio de força, de energia, de saúde, cuja vida de repente é colocada de cabeça para baixo, virada do avesso, com uma doença séria e grave que bate à sua porta, ou que invade a sua casa sem pedir licença e bater a porta? E então a gente vê como intrinsecamente somos fracos. E as dívidas impagáveis, e os problemas familiares ou pessoais irreconciliáveis, e as portas que se fecham definitivamente, e problemas recorrentes dos quais você pensou que já havia se livrado, e eles voltam a bater a porta da sua casa e da sua vida. Muros altíssimos. Quando você, se for minimamente lúcido e sensível, vai concluir: eu sou fraco, eu tenho pouca força. Esse texto maravilhoso não para na descrição das causas pelas quais a gente pode se sentir fraco diante da vida, das pressões, do inimigo, do inferno, do próprio Senhor. Fracos, tens pouca força. Como é que o fraco, a fraca, como eu e você e eu, nós, podemos virar esse jogo e nos apresentarmos diante dos mesmos embaraços da vida, das pressões, postos, inclusive pelo inferno diante de nós, como fortes?
Das 7 cidades, essa era a mais jovem e a de menor importância. Abalada por um terremoto terrível, era uma região de muitos terremotos, um terremoto que havia atingido uma outra igreja descrita aqui, a igreja de Sardes, mas também essa era uma região exposta a muitos terremotos. Então, se havia algum susto, uma pressão na vida daquela cidade, era sempre a perspectiva de um terremoto. A gente não vive aqui no nosso país em regiões com esse problema de terremoto, mas uma coisa louca, porque terremoto não manda recado. Diferentemente de furacão. Tive a oportunidade assim sinistra de participar muito de pertinho de um processo de aproximação de um furacão que daria contra o olho do furacão, que a gente chama de olho do furacão, daria contra a cidade onde eu estava morando, Houston, lá no Texas. E aí o furacão vai se armando, você sabe. Você vai acompanhando os sinais meteorológicos, dá para prevenir. Mas terremoto é muito mais sinistro. Uma vez eu estava a trabalho no Peru, em Lima, e de noite, gente, não sei quantos de vocês já viveram um terremoto. Terremotinho mais ou menos, mas é a coisa mais maluca do planeta. De repente, será que eu estou sonhando, é pesadelo e tudo? Até que no começo é gostosinho, né? Parece um chacoalhar de um bercinho, é gostoso, tá bom isso aqui, mas quando você se dá conta, não, que isso? Não sou neném, pelo menos eu acho que não. Já passou a fase de chacoalhar no colo do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Que negócio é esse? Eu estou acordado e balança para cá, balança para lá. Meus irmãos, sem mandar recado, sem dizer, vai chegar no dia tal um terremoto. Naturalmente, se eu soubesse dessa informação, eu não estaria dormindo em Lima. Horrível. Era o caso dessa cidade. Por isso a palavra do Senhor vem de maneira tão direta e precisa para indicar que o fraco em Jesus pode ser forte. Quando, e eu vou repetir o que lhes falei da outra vez, porque isso é fundamental. Quando ele toma para si a autoridade de Jesus, que tem consigo a chave de Davi. Esta chave, em primeiro lugar, é a chave que abre a porta da salvação. E a única possibilidade de você fraco, nós, nos tornarmos fortes diante dos altíssimos e intransponíveis muros dessa vida, é entregarmos nosso coração para Jesus, porque a chave está com Ele, a autoridade é dEle. E se você não se bandear pelo Espírito de Deus para o lado dele, você não tem a menor possibilidade de sobreviver aos embates duros e fortes, graves dessa vida. Então, o primeiro elemento para fazer de um fraco um forte, tem a ver com isso. A chave de Davi, a chave mestra, abre especialmente, sobretudo, a porta da salvação. Jesus mesmo nos alertou para o fato de que nos ambientes evangélicos, e isso nos inclui muita gente, que precisa entrar pela porta da salvação. Alguns que nunca nasceram de novo. E eu preciso, numa noite como essa, ao celebrar esta ceia, deixar que o Espírito Santo sonde a minha vida, me colocar diante do espelho da palavra de Deus, para saber se já entrei de fato pela porta que é Jesus. João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, quem entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, indicação da liberdade que se encontra quem entra pela aberta porta da salvação em Jesus, e achará pastagens. Quando você entra pela porta da salvação, você automaticamente recebe a posse da mesma chave que está nas mãos de Cristo. Chave de Davi significa autoridade de Jesus,
poder de Jesus. Jesus transferiu da sua autoridade, do seu poder, para os seus discípulos. Isso me inclui e a vocês. Se o meu coração é de Cristo, se eu já passei pela porta aberta, a porta da salvação. Mateus capítulo 16, verso 18, verso 19. Naquele diálogo maravilhoso com Pedro, eu te digo que tu és Pedro, sobre a pedra desta declaração que Pedro havia acabado de fazer, a respeito de que Jesus era o Messias, o Salvador. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eis que te dou as chaves do reino. Versículo 19, Jesus transfere da sua autoridade, do seu poder, para aqueles que são dele. Então, eu tomo a chave, recebi a salvação em Jesus, recebi automaticamente da autoridade de Cristo. Agora eu preciso usar a chave de Davi para destravar as portas fechadas da vida. Aliás, vale dizer que esse texto tão sublime e maravilhoso declara que diante dos servos do Senhor, da fraca igreja de Filadélfia, de você e de mim, de nós fracos, a porta já está aberta. Então, tomei a chave de Davi comigo, chave representativa do poder de Deus, da autoridade de Jesus. Se eu sou dele, eu recebi como Pedro as chaves do reino de Deus. Chaves que me darão, tal como Eliaquim, acesso aos tesouros do rei, à casa do rei, a presença do rei, a intimidade do rei. Eliaquim era preposto com plenos poderes do rei de Judá, para entrar e sair, para administrar, como bom mordomo dos recursos do rei, a favor da vida daquele povo e da sua própria vida, da sua casa. Que coisa maravilhosa, que confiança Ezequias depositou em Eliaquim, mordomo. Da mesma forma você tem a chave, porque é um salvo, uma salva em Jesus. Agora você precisa usar frequentemente esta chave, não exatamente para abrir a porta, porque diz o texto, diante da sua vida a porta já está aberta. Usar a chave de Davi significa exercitar-se em fé, explorar e expandir todos os dias o limite, sem limites, das conquistas possíveis pela fé no Deus Todo-Poderoso, no Cristo, que tem em si o poder para desatar os nós mais cegos desta vida. Mateus capítulo 17, o que Jesus diz é chocante, é absurdo. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e assim será feito. E conclui Jesus, nada vos será impossível. É evidente que, lendo o contexto, nada vos será impossível no ambiente da vontade de Deus. Mas essa vontade é larguíssima. Os tesouros reais são fartíssimos. E a tragédia é que tantos de nós, já crentes em Jesus, tendo diante de nós portas abertas, porta da salvação, para eu fazer outros entrarem, porta das bênçãos impossíveis, vivemos numa mediocridade, numa pindaíba, desculpe aqui o termo, numa miséria espiritual sem fim, sem tamanho, sem alegria, sem graça, sem frescor na vida, nos atrapalhando com questões subsidiárias que não resolvem o destino eterno nem da minha vida, nem de ninguém, nos perdendo em confusões absurdas,
sem entrarmos para o usufruto dos recursos do reino de Deus. É pegar a chave, é usar a chave, significa exercitar a fé no poder de Deus, é manter consigo a chave. O texto fala várias vezes, porque guardaste a minha palavra. É uma vez, você entra pela porta da salvação, mas você tem que manter essa chave, da graça, da confiança em Jesus, nos tempos trabalhosos e difíceis, guardar a palavra de Deus. Isso a gente não vai cansar de ouvir e de repetir. É mais, é também, sem dúvida, mas é muito mais do que adotar uma pauta de comportamentos morais que são típicos e próprios dos salvos. A questão é que eu não posso inverter a ordem. Jesus declarou que, Mateus capítulo 23, é preciso começar a faxina por dentro da vida, da alma e do coração. E então o exterior do copo e do prato aparecerão limpos. E o que às vezes a gente faz é uma grande confusão. E acha que guardar a palavra de Deus é seguir um script próprio de cristãos num coração que de fato não ama a Deus sobre todas as coisas. Esse script da ética cristã, da santidade, só cabe como desdobramento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tentar forçar a barra e aplicar santidade a coração não regenerado é uma loucura. Não que você possa viver de qualquer maneira. Quem entrou pela porta da salvação, certamente vai viver uma experiência moral completamente distinta do não regenerado. Ocorre, entretanto, que muitos que vivem uma vida moral melhor do que a sua e do que a minha, não o vivem por conta do impulso da regeneração. Então eu preciso das duas coisas. Primeiro, de um coração colocado na presença de Deus. Guardar a palavra de Deus. É o que esta igreja fez. Quando a pressão aumenta, quando o cerco é sério e grave, quando o amor se dissipa, quando a tribulação aperta, você continua afirmando, como o Abacuque afirmou, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. É dizer como Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus. Claro que este guardar nesse amor primário devotado a Cristo, como o Senhor da minha vida, desdobrado num amor secundário maravilhoso, na direção do próximo como a mim mesmo, certamente acaba gerando comportamentos próprios, típicos de um crente, de um salvo, de uma salva em Jesus. Manter, conservar as chaves consigo. Você tem que ter a chave. Um salvo tem a chave. Você precisa usar a chave de Davi. O que se faz mediante a fé, explorando todos os dias, alargando na sua alma, esticando o elástico da sua capacidade de crer no impossível, no Deus dos impossíveis. Meus irmãos, aqui mesmo a gente precisa celebrar coisas que Deus tem feito de maneira extraordinária, totalmente milagrosas. Nesses últimos dias temos orado por gente enferma. 2 desses irmãos afirmaram agora, esses dias, louvado seja o nome do Senhor, eu estou curado do câncer na garganta, bendito seja o Senhor. Nossa querida irmã, que eu citei daqui sem dizer o nome, lá no final do culto ela disse, pastor, você pode dizer o nome, mas eu espero que ela venha, ela mesma dizer, curada da mesma forma, louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça, isso é bênção, isso é milagre. Mas gente amada, essa tem que ser a normalidade da nossa experiência sobrenatural com Jesus. Todos os dias, milagres de que você não se dará conta,
Não é só a cura de um câncer, claro, isso é uma coisa espetacular. Mas o milagre de você levantar, de você ser conduzido em caminhos estreitíssimos. Falar como o salmista, o Senhor alarga sobre os meus pés o caminho, porque o caminho é muito estreito, é difícil, é perigoso. Isso é um grande milagre. O próprio milagre da igreja, gente, nós somos muito complicados, você não acha não? Ou só estou falando de mim? Já falei para vocês aqui, a igreja, vocês só estão aqui por milagre, porque do ponto de vista sociológico, antropológico, não tem a menor chance de haver paz entre nós. É a implantação do governo de Jesus, é o poder do Espírito Santo, com todas as lutas, com todas as fraquezas, é Jesus dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é a noiva do Senhor, é dele, não é minha. Então assim haverá de acontecer esse milagre, pressionando a vida, o inferno apertando, mas o milagre da intervenção maravilhosa do Senhor. Você e eu, nós usando na nossa casa as chaves de Davi, as chaves da fé, conservando o tempo todo, porque estas instâncias de pressão e de luta vão se renovar o tempo todo na sua vida. Por isso é que o texto diz, conserva o que tens, mantém contigo a fé e a chave, a palavra da perseverança, para que ninguém tome a tua coroa. Existe um alguém interessado em tirar a coroa que me está garantida pelo sangue de Jesus, é o diabo, é o inferno. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Finalmente, esse texto se encerra, não vou ler aqui para a gente poder passar imediatamente a ceia, com promessas para o vencedor. O texto usa a imagem de uma chave mestra, que significa a autoridade de Jesus, transferida ao seu povo. O texto usa a imagem de uma porta aberta, porta da salvação, mas também porta missionária, do serviço e da evangelização. Eu preciso entrar. E se os tempos são difíceis aqui no país, lá do lado de fora, Deus está escancarando portas para você e eu conquistarmos muita gente para o reino de Deus. Jesus determinou, o Espírito Santo, nós somos uma igreja reformada e cremos que o Senhor já elegeu os seus, mas esse Deus que determinou esses para a salvação, determinou me usar e a você para levá-los para dentro do reino, usando a chave de Davi. E eu quero participar desse movimento revolucionário, até que Deus me chame. Agora o texto se encerra, indicando que, além da chave da porta, você será feito coluna do santuário de Deus, recebendo um nome tríplice. Essa era uma igreja inexpressiva, não era uma mega church, uma grande igreja, espetacular, gigante, nada disso. Era uma igreja simples, singela, possivelmente feita de gente pobre, simples, sem influência na sociedade, por isso eram ditos fracos, de pouca força, sem nome, sem influência. E Cristo declara que o vencedor, o que permanecesse usando a chave de Davi, guardando a palavra de Deus até o fim, nos tempos bons e nos tempos de tribulação, estes haveriam de ser feitos como colunas inabaláveis. Palavra maravilhosa, dada a uma igreja plantada numa cidade aterrorizada pela perspectiva de um terremoto, que poderia de súbito os surpreender. E Cristo lhes promete, o vencedor vai ser feito coluna no santuário do meu Deus, uma coluna firme e forte. É representação da segurança que os crentes, as crentes, precisam ter em Cristo. E para se contrapor à insignificância do seu nome naquela sociedade, naqueles dias, Jesus diz, eu vou lhes dar aos vencedores, era a palavra, um nome novo. Vou gravar neles o nome do meu Deus. Um sentido maravilhoso de segurança em Jesus.
Eles vão receber um nome da Nova Jerusalém. Vão ser inseridos num povo, uma identidade, a sinagoga de Satanás. Aqueles judeus afirmavam que aqueles crentes em Cristo não valiam nada, não eram de ninguém, porque Cristo não era o Messias. E Jesus lhes promete: vocês têm um nome novo, que se identifica com a Nova Jerusalém, uma nova cidade, um novo povo, uma gente, uma noiva limpa, linda, pura, purificada por Cristo e pelo seu sangue. Vão receber o próprio nome de Jesus, significa plena comunhão com Jesus. Aqui encerro meus comentários para dizer para vocês o seguinte: essas promessas são apresentadas ao que vencer, mas acontece que a Bíblia o tempo todo me declara vencedor em Jesus. Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, e você pode ler aqui, todas essas coisas se refere, lendo o contexto antecedente de Romanos capítulo 8, pressão, luta, tribulação, morte, dramas de toda sorte e de toda ordem. Diz Paulo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por Cristo Jesus, que nos amou. Apocalipse capítulo 12, eles, pois, o venceram pelo sangue de Jesus. Então, se existem aqui promessas que devem animar o coração do combatente, do que luta, do que se vê no ringue da vida, enfraquecido, você olhando o prêmio, mas ao mesmo tempo você precisa entrar imediatamente na posse e no usufruto disso que está prometido de maneira ampla, completa, consolidada no futuro, na eternidade e total. Mas já um quinhão muito significativo, você como coluna, seguro em Jesus. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firme e que não se abala nunca. Você é coluna se você crê em Jesus. Aqui nós cantamos: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Nós somos o que somos por causa de Jesus. O seu nome está gravado no meu peito, na minha alma, na minha vida. Eu sou dele e ele é meu. Bendito seja o nome da sua glória. Vocês são do Senhor. Amém, gente querida. É uma chave na sua mão para você ter consigo, para você usar pela fé, para você manter consigo, conservando-a para tempos difíceis, para o dia mau. É você antecipando o gozo das promessas dadas ao vencedor para esta hora e para esses dias. Você é vencedor se você é de Jesus. Já é vencedor. Ainda que estejamos militando para sermos coroados de maneira definitiva naquele tempo da escatologia, no tempo do fim. Amém, meus queridos irmãos? Bendito seja o nome do vencedor Jesus, que me faz vencedor com Ele e que me concede a chave mestra, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém poderá abrir. Louvado seja o nome da sua glória. Amém. Amém.